Bom dia, caros alunos. Vamos iniciar mais um encontro com a sociologia. A gente vai falar num assunto bem peculiar, né? Que é o indivíduo, sociedade e educação, né? A gente vai ver alguns pontos muito interessantes quando a gente falamos de indivíduo, sociedade e educação. A gente vai logo lembrando de nós, quando nós começamos a nos socializar, né? Nessa nossa sociedade que é formada de várias vertentes sociais, né? E a partir daí a gente vai ter um elo para entender como é essa formação desse indivíduo dentro dessa sociedade, como a educação é um instrumento, né? É um instrumento de utilização do homem para poder realmente conviver com as outras espécies ou também com as outras pessoas. Então, antes de mais nada, né, o indivíduo e a sociedade são diretamente associados. Né? Por quê? A partir do momento que a sociedade é justamente o fruto da relação entre o indivíduo que é formado, ou seja, que vai se formar ao longo do processo dessa educação, ele está realmente praticando, né, a forma de entendimento, né, e também com uma coletividade com ele vai conviver. Então, a partir daí, esse indivíduo já está realmente se associando, né, nessa socialização com outro indivíduo da mesma espécie para poder entender, né, o fluxo, né, dessa nossa sociedade. E a partir daí, essa relação entre o indivíduo que vai estar formando, né, é uma tendência, né, dessa nossa própria sociedade que nos pede, né, a partir do momento que nós temos que nos socializar para poder entender, né, a forma de entendimento do próprio pessoa para poder estar ligada nessa sociedade. Tudo que fazemos e a forma como fazemos, como os nossos relacionamentos, ou seja, nos relacionamos e outros que realmente constrói a nossa própria sociedade. Assim como influenciamos nossa sociedade, estamos também sendo influenciados, ou seja, somos independentes. Isto é, bem visível no nosso processo eleitoral, quando a maior da parte da população, embora isso nem sempre seja fato, escolhe um candidato e ele é eleito. Por, por mais que possamos não gostar da escolha, ele foi realmente reflexo da nossa sociedade e de nossos valores. Então, faz como a própria a linguagem nos direciona, né? A voz do povo é a voz de Deus, ou seja, a maioria que escolheu, então nós temos que realmente conseguir entender por conta disso e torcer para que realmente tudo dê certo. Então, isso é uma coletividade. A partir do momento que a maioria começa a decidir coisas desse processo, né, da maior parte da população, embora eu ou outros não esteja realmente de acordo com a escolha, porém o respeito prevalece. Então, a partir daí são valores e virtudes que acabam nos levando, né, nosso desenvolvimento ao longo do nosso processo educativo. Então, faz parte da nossa convivência com outras pessoas que vai nos levar a essa aceitação. Com tudo isso, tem alguns teóricos que está ligado a esse processo do indivíduo, sociedade e educação. Então, Max Weber, Emile Durkheim e Karl Marx, eles também têm alguma coisa a dizer a respeito dessa grande análise, né, desse nosso processo do indivíduo, né, da sociedade e da própria educação. Na visão de Karl Marx, ele analisa o seguinte, que o indivíduo, de acordo com o seu contexto histórico, as classes que realmente pertencem a uma constante luta de classe entre a burguesia, que é o dono dos meios de produção, e o proletariado, que são trabalhadores que vendem a sua força de trabalho. Isso aí você já são fatos históricos, né? Desde lá da primeira revolução industrial, que já vem, né, Karl Marx falando isso, né, que a burguesia, que hoje eu posso colocar que são as grandes multinacionais, empresas, né, e o proletariado somos nós, trabalhadores, que nos vendemos nossos esforços físicos para poder sobreviver. Então, a partir daí, essa análise de Karl Marx já é uma análise histórico-social que já vem desde o início da própria formação da sociedade até agora nessa nossa produção e não mudou, só alterou os fatores. Quais foram os fatores? Onde é a burguesia, hoje na contemporaneidade somos que as grandes empresas. Quem era o proletariado, hoje somos que nós trabalhadores. E a partir daí
só mudou as vertentes, mas os fatos históricos, o contexto histórico sobre essa análise do indivíduo ainda permanece igual. Marcos Werber vê a sociedade a partir do indivíduo, que ele vai estar estabelecendo uma análise através do que chamou de ação social, ou seja, as relações com as demais que compõem a sociedade. Já o Marcos Weber ele diz que essa relação social, que ele chama de ação social, são os fatores do indivíduo que vai compor o desenvolvimento dessa sociedade, ou seja, a educação ela faz parte disso, ela vai realmente nos levar a essa sociedade de uma maneira mais culta, uma visão que a gente vai poder entender o fluxo dessa sociedade, como está sendo realmente se compondo, e a partir daí a ação do homem vai estar estabelecendo um elo, né, entre esse indivíduo e a formação da sociedade que nós queremos. E a partir do momento a gente vai lutar para que essa sociedade possa realmente sobreviver de acordo com essa nossa formação. Já Emile Durkheim, para este, a sociedade prevalece sobre o indivíduo através de suas instituições, ou seja, os valores determinados por ela. Para ele, o conflito só existe quando há alguma dificuldade ou problema nas normas e valores sociais. Todo mundo sabe que eu já falei para vocês anteriormente sobre o Emile Durkheim, ele é defensor, né, das instituições educativas, ou seja, através da educação, né, que vai estabelecer os valores, culturas, virtudes, né, para que o homem, o indivíduo, ele possa estar realmente apto a desenvolver essa sociedade. E quando gera esse conflito existente, né, que são o rompimento das normas e valores sociais, a instituição tem como prevalecer sua força em cima do indivíduo. Por quê? Porque a partir do momento que a sociedade tem essa conduta social das normas de lei que não pode ser bulida, o indivíduo, quando faz isso, ele rompe isso aí, ele tem como pagar essa conduta na sociedade, para que ele possa novamente voltar à sociedade e estar compondo com uma sociedade mais válida, que é isso que Emile Durkheim realmente estabelece. Então, para entender mais ainda esse comportamento humano, diferente de outras espécies que vivem realmente na coletividade e orientado pela cultura ao invés do instinto, o comportamento humano é baseado na cultura e na troca de conhecimento, ou seja, a aprendizagem, e o que nos distingue muito das demais espécies. A partir do momento que nós socializamos numa sala de aula, socializamos em grupo ou convivemos com a mesma espécie, aprendemos mais a conviver com isso. Então, a aprendizagem é um elo que vai nos formar e vai nos direcionar dentro dessa nossa sociedade de formação. Esses padrões de comportamentos coletivos são realmente adquiridos ao longo do tempo. Por quê? Tudo que compartilhamos ao viver em sociedade, que podemos observar que se repete na maioria dos indivíduos do nosso grupo, é resultado do nosso processo de aprendizagem de cultura que nos determinamos na nossa socialização. A partir que nós trocamos informações, buscamos realmente essas informações, estamos adquirindo cada vez mais conhecimento. E com isso, o indivíduo ele está realmente buscando, né, compreender o outro e compreender, conviver realmente com essa sociedade que está aí. Ao nascer, o indivíduo da espécie Homo sapiens somos dotados de potencialidades inatas como linguagem, inteligência, postura, habilidade, né, e entre outras coisas. Nenhuma dessas características se desenvolveu, né, naturalmente. Precisamos de estímulos, né, do meio para que cada uma dessas seja utilizada, desenvolvida e realmente lapidada, né? A partir do momento que nós buscamos esse elo na educação, a educação ela tem de como promover, né, essa nossa vertente de conhecimento e de mudando nossas características aos poucos. Então, esse processo educativo, desde o início, ao nascermos até chegar uma fase adulta ou um amadurecimento, a gente vai mudando nossa visão de ver as coisas e cada vez mais por conta desse nosso elo de aprendizagem, ou seja, adquirimos e absorvemos ao longo desse processo muito conhecimento que vai nos prover realmente nosso fruto, ou seja, e adquirir cada vez mais nossa capacidade de ver as coisas. A socialização. O que devemos ou não fazer, como devemos nos relacionar, ou seja, nossos valores que nós
né, é em comum e que gostamos ver no nosso convívio, dos nossos próprios valores da nossa sociedade. Em primeira instância, isso vem da família e depois vai sobre o que? Somando quais experiências e vivências nos bairros, na escola, no convívio de amigos, pelos meios de comunicação ou grupos de referência e outros. Ó, a socialização é muito importante. Primeiro, ao nascermos, o primeiro grupo social que nós realmente convivemos é a família. Ela que vai nos dar um direcionamento, como a gente vai poder estar padronizado nessa sociedade. Ao longo do processo educativo, quando saímos do elo familiar em busca de outros processos educativos que faz parte do nosso convívio como ser humano, a gente vai aprendendo coisas novas. As nossas experiências e as nossas vivências vai fazer isso. Então, a partir do momento que você tem essa convivência com outra pessoa no seu bairro, na sua própria escola ou no grupo de amigos, né, ou na própria questão de sistema, de meios de comunicação, que são referências, a gente está buscando o quê? Interagir, né, e cada vez mais adquirindo conhecimentos. E a partir daí a gente vai mudando nossa visão realmente sobre cada realmente passos que estamos adquirindo ao longo do processo educativo. Então a socialização é muito importante porque vai estar nos relacionando com a outra pessoa, entendendo, né, e respeitando, que é o mais realmente primordial. Nesse processo, por meio do qual o indivíduo aprende a ser realmente um membro da sociedade e é designado, estamos aí, temos a cultura, a associação, a aprendizagem, a socialização, né, e a assimilação. Então, esses são os fatores, né, desse processo para o qual o indivíduo vai aprender realmente a ser um membro dessa sociedade que está sendo designada para que ele vai compor. Então, a cultura sabemos que faz parte, desde o início que nós nascemos, que temos os primeiros laços culturais, que é a família. A associação é quando a gente tem um conjunto, né, de grupos, e a partir do momento que a gente tem como socializar com essas pessoas, a aprendizagem faz parte do nosso convívio, que a gente vai adquirindo cada vez conhecimento ao longo do nosso processo, tanto de experiências e tanto como vivência. A socialização é quando a gente está socializando conhecimentos ou outra vertente com os mesmos meios que nós estamos vivendo, né? E a assimilação, a gente vai assimilar, né, esse processo ao longo do sistema, ou seja, por exemplo, a gente vai assimilar como está a nossa sociedade hoje. Então, podemos assimilar essa sociedade com uma sociedade do passado. Mudou alguma coisa? Sim. Se mudou, qual foi a mudança? Então a gente vai começar a dar realmente esse feedback para poder entender, né, como foi esse processo de assimilação. Dentro disso, também temos os processos sociais. Né? Esses processos sociais é importante para que a gente possamos realmente entender o fluxo da nossa sociedade e como o indivíduo vai se comportar dentro dela. Então, temos a cooperação, né? Que é a interação direta ou indireta. Temos a acomodação, que seria as mudanças de comportamentos que são apenas exteriores. Né? A assimilação, como acabei de falar, só implica em modificação internas, ou seja, a maneira de pensar, sentir e de agir, sendo assim geralmente inconsciente e involuntária, que seria a solução definitiva que vai tranquilizar, né, do nosso conflito social. A competição, força que leva os indivíduos a agirem de uns contra outros, e o conflito, processo social básico, ou seja, a competição elevada de tensão social que provoca mudanças sociais. Então, são esses requisitos, né? São 1, 2, 3, 4, 5 requisitos dos nossos processos sociais para a gente poder entender, né, como esse indivíduo vai se comportar na sociedade. Dentro desses conceitos básicos para a compreensão da vida social, temos também, né, para entender como vai a compreensão de cada indivíduo sobre como viver em sociedade, temos isolamento social, que seria a ausência de contato social. São aqueles indivíduos que não está se associando ou está socializando com o outro da mesma espécie para poder adquirir conhecimento. O contato social são base da vida social. Esse contato é importante porque a partir do momento que você faz esse tipo de contato, você vai estar buscando, né, interagir com o outro para poder entender, né, o fluxo da sociedade também. A comunicação é primordial. Podemos transmitir pensamentos e sentimentos, experiências e descobertas, né, ao longo do nosso processo. A interação social são relações sociais. No momento que a gente está interagindo com o próximo ou com grupos, estamos também fazendo esse meio de mecanismo social.
social. E os processos sociais são forma de que o indivíduo é um grupo que vai atuar sobre os outros. E a partir do momento que é importante para que esses conceitos básicos tenham, para que nós podemos realmente compreender nossa vida social. Então, a partir daí, de acordo com o Griffith, ele diz o seguinte, que o homem é um animal amarrado, hein, e há teias de significado que ele mesmo teceu, sendo a cultura que estas teias está realmente significando, né? E a partir daí esses indivíduos sentem e percebem, raciocinam, julgam, agem sobre a direção destes símbolos e as experiências humanas. Assim, é uma sensação significativa interpretada de aprendida e aprendida por conta disso. Então, a partir do momento que esse homem, que seria um ser animal, está amarrado a esses significados que vai estar descendo, né, ao longo do processo do homem. É importante também lembrar o seguinte, que os avanços dos meios de comunicação e outras formas de relacionamento devem ser consideradas, por exemplo, os relacionamentos nas comunidades virtuais, porque também faz parte, né, do nosso conhecimento e aprendizagem que vai estar nos levando um processo significativo no nosso próprio pensamento, ou seja, de visão dentro de uma certa sociedade. Então, também é importante também lembrar sobre essa questão desses relacionamentos, né, de comunidades virtuais. Então, isso foi só uma pequena parcela sobre grande imensidade que nós temos de informação sobre o indivíduo, sociedade e educação, né, quando falamos de indivíduo. E sociedade e educação são coisas muito amplas, né? Mas a partir do momento que nós conseguimos especificar essas palavras, a gente vai entendendo o nosso processo e como a gente podemos realmente conviver em sociedade. Então, fique com Deus, fica com essa grande palavra, otimismo.